Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E desta vez eu queria pensar com você uma pergunta: por que frequentar a igreja? Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos fora do templo, não é? Já estamos há vários domingos fora do templo, ou seja, não estamos nos reunindo presencialmente, e essa pergunta às vezes se reforça, né? Por que ir à igreja? Por que se manter vinculado a uma igreja? Bem, eu quero pensar com você isso a partir da palavra de Deus, baseado no texto do apóstolo Paulo, que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 12, a partir do verso 25. Neste capítulo 12 ele vai falar dos dons espirituais, ele vai falar da comunhão da igreja, dos irmãos, da igreja como um corpo, e aí ele usa esta expressão: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, Paulo nos dá pelo menos duas visões aqui muito interessantes. Uma da individualidade, né? E a outra da coletividade. A individualidade diz que cada membro, ou seja, a gente tem de entender que a igreja é composta de indivíduos. Somos pessoas, cada um com sua particularidade, cada um com sua maneira de agir, de pensar, de entender as coisas, mas ao mesmo tempo nos juntamos numa coletividade chamada igreja, a quem Paulo vai dizer corpo. E ele usa essa comparação do corpo e faz de nós a comparação com membros. Então, cada membro tem uma função. Pensa no seu corpo, a sua mão direita, mão esquerda, né, as suas pernas, os seus pés. Cada membro, então, tem uma função, mas nenhum membro funciona isoladamente. Quando há a amputação de um membro, o corpo subsiste, mas aquele membro amputado não subsiste. Então, o membro sozinho ele não funciona. Pensa agora que você está na sua casa vivendo esses dias de isolamento social e é como se você imaginasse assim: eu estou fora da igreja. Não, você não precisa se sentir assim. Você não precisa assumir essa postura de que está isolado. Você está em sua casa se protegendo de um vírus, mas você não precisa se sentir isolado, excluído, porque todos nós estamos compartilhando. É isso que fortalece a igreja, é esse compartilhamento, é essa união, é essa força que nos torna juntos mesmo estando separados. E aí Paulo vai usar uma comparação muito interessante de como nós podemos nos sentir unidos uns aos outros. Ele diz: no cuidado de uns para com os outros. Nós também estamos vivendo num momento muito especial em que todos nós estamos precisando de cuidados, não é? Eu tenho recebido vários telefonemas, pessoas estão orando comigo ao telefone, eu me sinto amparado, eu me sinto cuidado. Eu imagino que com você deve estar acontecendo a mesma coisa. Pessoas estão ligando, outros estão mandando mensagens, o pastor está mandando mensagens algumas vezes, então você pode se sentir cuidado, amparado, junto desse corpo chamado igreja. Você não precisa se sentir excluído dela. E quando a gente diz cuidado, é uma maneira da gente dizer e pensar assim: eu posso não estar bem, mas há alguém que pode estar em pior condição do que eu. Então é um momento em que eu tenho a oportunidade, e é Deus nos dando essa oportunidade de cuidarmos uns dos outros, mesmo à distância. Nós estamos aí com algumas campanhas na igreja, tentando envolver os membros da igreja nessas campanhas para que um fortaleça o outro, para que uma família fortaleça a outra, para que as pessoas mais necessitadas se sintam amparadas, cuidadas. E você pode participar. Sinta-se incluído nesta campanha. E de repente você que pode estar se julgando aí, que está precisando tanto de ajuda, você pode se sentir um grande ajudador e será ajudado só pelo simples fato de você ajudar alguém.
Você pode estar pensando, mas pastor, como? Eu tenho pouco. Pois é, exatamente neste pouco que a gente consegue se fortalecer. Nós já tivemos outras palavras, né, outras mensagens, em que nós falamos daquela multiplicação dos pães, e quando o discípulo de Jesus chega para ele dizendo assim, eu só tenho isso. E Jesus fez daquilo uma grande multiplicação. O que você tem, você pode julgar, é pouco. E, às vezes até pior, você pode julgar, é meu. Mas neste momento, é o momento quando Paulo diz assim, a igreja precisa se manter unida e fortalecer uns aos outros, cuidar uns dos outros. Eu fico aqui pensando, às vezes, como será o pós-pandemia, né, para algumas pessoas, principalmente aqueles crentes que já iam mesmo pouco à igreja, podem estar pensando assim, eu não preciso mais da igreja, né? Convivi esse tempo todo, vivi esse tempo todo sem estar lá no convívio da igreja, então a igreja não fez falta. Eu confesso para você que para mim faz muita falta. E eu tenho recebido telefonema de pessoas me perguntando quando vamos voltar, e eu fico pensando, essas pessoas sentem muita falta da igreja. Daquele convívio, né? Pessoa a pessoa, ombro a ombro, aperto de mão, um abraço, essas coisas que nos faziam tão bem e de repente nós estamos privados de tudo isso. Mas Paulo vai dizer que nós podemos manter essa união, mesmo longe uns dos outros, no cuidado uns dos outros. E quando Paulo fala isso, ele fala por experiência, em que ele viajava, né? O mundo da sua época, ele viajava de país para país, de cidade para cidade, mas ele sabia que por trás dele havia igrejas que estavam sustentando a sua obra missionária. Então ele se sentia cuidado, ele se sentia parte desse corpo. E ele dizia àquelas igrejas que eles eram um corpo de Cristo. Olha que coisa bonita, né? A igreja, corpo de Cristo. Você é um membro do corpo chamado corpo de Cristo. Não se sinta excluído, não se sinta distante. Envolva-se, participe, procure saber, procure entender o que a igreja está fazendo de diversas maneiras, pelos seus ministérios, né? O Ministério de Juventude trabalhando de um lado, o Ministério das Déboras trabalhando de outro lado, o Ministério de Casais trabalhando de outro lado, o pastor trabalhando de outro lado, os irmãos da música trabalhando de outro lado, enfim, cada um a seu modo, com seus recursos que tem, está tentando fazer alguma coisa para abençoar a vida das pessoas. Então, você não precisa se sentir excluído. Faça parte desse grande envolvimento de ajudar pessoas, de cuidar uns dos outros. E eu tenho certeza, você vai se sentir cuidado pelo simples fato de cuidar de alguém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família com muito cuidado e paz.